Olá, amigos. A pergunta dessa tarde, ela é uma pergunta que, na verdade, é um aglomerado de 3 perguntas diferentes. Eu queria ler para vocês a pergunta que ela vem de uma irmã nossa, e ela pergunta qual é a idade do movimento dos 144 mil, quando que esse movimento começou, o movimento reformatório. Ela pergunta também sobre a relação de Uriah Smith e a rejeição dos 2520. Nós vamos trabalhar um pouco esse assunto também. Ela faz uma pergunta sobre a jihad do Islã e sobre formação espiritual. Então, são 4 perguntas e eu vou tentar responder elas em 10 minutos. Vamos ver se eu consigo. Ok, primeira pergunta. O movimento reformatório, o movimento reformatório dos 144 mil, quando que começa? Bom, eu queria dizer que o movimento reformatório, ou 144 mil, o movimento de reforma dos 144 mil, ele basicamente é composto de 2 grupos, ok? Esses 2 grupos, se nós formos ser específicos, esses grupos se constituem de sacerdotes e levitas. E da onde que a gente tira essa ideia de sacerdotes e levitas? Bom, você teria que estudar Esdras 7:9 para entender isso, ok? Esdras 7:9 é a referência. Mas basicamente, sacerdotes e levitas representam 2 grupos dentro do Adventismo, ok? 2 grupos dentro do Adventismo. Bom, o movimento ele começa em 1989, à meia-noite. Por que à meia-noite? Porque em 1989, à meia-noite, a profecia de Daniel 11:40, ela se cumpre. Que profecia é essa? A profecia da queda da União Soviética. Para aqueles que sabem, a mensagem central do movimento reformatório dos 144 mil são os últimos versos de Daniel 11. Ok? Daniel 11, que é 40-45. Essa é a mensagem central do movimento. E o movimento começa quando o primeiro desses versos se cumpre. O que mais que acontece em 1989? Em 1989, o estudo de linha sobre linha a metodologia de se estudar linha sobre linha é desenvolvida. Ok? Então, são 2 marcos muito importantes para quem sabe. Daniel 11, 40 e 45 é a mensagem central, né, que ela é formalizada no ano de 1996 com a revista O Tempo do Fim. E a metodologia de linha sobre linha também ela é desenvolvida, ela é estudada a partir de 1989. Por que eu digo à meia-noite? Porque a meia-noite foi a queda do Muro de Berlim, se deu à meia-noite, né? Isso nos leva à meia-noite do ano de 2019. Okay? O que acontece à meia-noite de 2019? À meia-noite de 2019, esse movimento ele chega aos seus 30 anos. 30 anos de movimento. À meia-noite de 1989. Só que eu esqueci de falar uma coisa importante. Não é só a meia-noite de 1989. É a meia-noite do dia 9 de novembro
de 1989. E aqui também nós temos a meia-noite do dia 9 de novembro de 2019. Esses são os 30 anos. Ok? O que tem a ver esses 30 anos? Bom, os 30 anos eles têm uma conexão direta com os sacerdotes, que é esse primeiro grupo que compõe os 144 mil. Os sacerdotes eles começam o seu ministério com 30 anos. Ok? O próprio Cristo ele começa o seu ministério quando ele completa 30 anos. Então, os sacerdotes no antigo Israel, eles começavam o seu trabalho, o seu ofício de sacerdote com 30 anos. O que acontecia antes dos 30 anos? Um tempo de preparação. Então, todo esse tempo, de 1989 até 9 de novembro de 2019, é um tempo de preparação. Ok? A preparação para os sacerdotes. Então, o movimento ele não acaba em 2019. A preparação dos sacerdotes ela acaba em 2019, 9 de novembro de 2019. Mas agora começa o trabalho. O ministério deles como sacerdote começa, então, nesse tempo. Ok? E aqui, mais para frente, nós teremos um outro grupo se juntando ao movimento, que são os levitas. Eu não vou abranger esse ponto nesse momento, mas aqui nós temos então os levitas, que seria esse segundo grupo que vão compor os 144 mil. Ok? Muito bem, então essa é, vamos dizer assim, de forma bem geral, a resposta para a primeira pergunta. Quando começou o movimento dos 144 mil? Ok. Com relação a Uriah Smith e a rejeição dos 2.520 anos, bom, nós temos que entender um pouco de história millerita. O que aconteceu é que no ano de vamos fazer aqui um box, em 1863, 64, Uriah Smith ele publica um artigo basicamente rejeitando os 2.520. Tá? E qual que foi a base da rejeição dele? A base da rejeição dele foi o hebraico. Ele argumenta que se você vai na língua original, no hebraico, você não consegue comprovar tempo em Levíticos capítulo 26. Então veja que ele se afasta do método do texto prova. E o argumento que ele usa é justamente o argumento hebraico, que nós sabemos que não deve ser o nosso primeiro passo para comprovar ou entender nenhuma doutrina e conhecimento. Isso aqui eu posso colocar referência aqui para vocês de um outro vídeo que nós fizemos com relação ao estudo do hebraico, em relação à compreensão das escrituras. Junto com esse estudo, com esse artigo, ele publica, ou ajuda na publicação, de um novo diagrama profético, conhecido como diagrama de 1863, que ele substitui os diagramas de Abacuque, as duas tábuas de Abacuque, a de 42 e a de 50. Então, esse diagrama, ele substitui. E nesse diagrama, você não encontra mais os 2.520 anos. Ok? Bom, apesar disso, Ellen White comenta sobre um livro que Uriah Smith escreveu. O livro é chamado Daniel e Apocalipse. E onde ele explica verso por verso, esses dois livros. Ellen White diz que esse livro é a mão ajudadora de Deus na compreensão profética. E
muitas coisas, a maioria das coisas desse livro são excelentes, como, por exemplo, o contínuo, o entendimento do contínuo, hoje que a igreja totalmente rejeita essa compreensão pioneira. Ele é correto, ele está correto nesse entendimento no livro. A questão das trombetas, a parte histórica das trombetas, Uriah Smith está certo nesse livro. Só que existem alguns pontos que ele se equivoca, né? Então, um deles é a rejeição dos 7 tempos, apesar dele não falar diretamente nesse livro, nada a respeito, ok? Existe uma nota que foi adicionada depois em umas edições mais recentes com relação a esse artigo inicial que ele publicou, mas que não fazia parte do livro original. E também existiam elementos no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel, especialmente os últimos 6 versos de Daniel, onde ele não compreende a verdade de forma correta, né? Aplicações do Rei do Norte, inclusive havia um debate, uma discussão muito grande entre ele e James White com relação ao Rei do Norte, o Rei do Sul, no capítulo 11 de Daniel. Ok? Então, essa é a relação que Uriah Smith tem com a rejeição do 2520. Próxima pergunta, jihad. O que são esses jihads? O que eu posso falar sobre isso é que, da mesma forma que nós cremos que nós estamos sobre o terceiro ai, quando você estuda as 3 últimas trombetas, você vê que 3 ais acompanham as 3 últimas trombetas. O mundo muçulmano também acreditam que eles estão sobre a terceira jihad. A palavra jihad, ela significa guerra santa, né? Guerra santa. E nós sabemos que eles acreditam, pelo que eu compreendo, é que a terceira jihad, ela começa no ano de 2001 com um ataque terrorista. Ok, em 11 de setembro de 2001, né? Aqui nós temos a terceira jihad e aqui também nós temos o início do terceiro ai do livro de Apocalipse. Então notem que é interessante que da mesma forma que o Islã compreende que eles estão sobre a terceira jihad, a Bíblia nos mostra que nós estamos sobre o terceiro ai também, que começa, ok? Notem que começa em 2001, no dia 11 de setembro, 9/11. Só que aqui ele continua, né? E ele não para. Então, desde então, o Islã ele continua incomodando, né, as nações e vai continuar esse processo de aumento, né, como diz no inglês, escalating, vai começar a continuar aumentando de intensidade essa guerra santa do lado islâmico, né, com relação ao Ocidente, ok? E isso nos ajuda, ou nos faz conectar com a última pergunta, que é com relação à formação espiritual. Formação espiritual ou spiritual formation, como é falado em inglês, é uma matéria, okay, que a partir de 2001, a partir de setembro de 2001, universidades adventistas começaram a exigir dos seus teologandos, né, a tomarem essa cadeira, para que eles possam se formar como pastores. Formação espiritual são técnicas espiritualistas, né, jesuítas e etc., que foram introduzidas nos currículos das universidades adventistas. Na verdade, assim, a grosso modo, é uma corrupção que foi introduzida dentro das universidades adventistas e que nós, como adventistas, não temos que ter nada a ver com esse tipo de formação espiritual, de reflexão transcendental e formas mais modernas espiritualistas, né? Então é basicamente isso, ok? Desde então, pelo que eu entendo, todos os pastores precisam, pelo menos aqui nos Estados Unidos, precisam tomar essa cadeira de formação espiritual se eles quiserem se formar na universidade.
Ok? Espero ter respondido essas 4 perguntas. Fique aí conectado aos nossos próximos vídeos. Eu continuo recebendo bastante perguntas e vou tentar responder na medida do possível. Ok? Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.